todas as burradas que fiz quando comecei a investir e que você vai evitar depois de assistir este vídeo. Hoje vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória que começou há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu tomei a decisão de começar a investir e buscar a tão sonhada liberdade financeira. Quem nunca? Então eu comecei, e logo de cara eu comprei algumas ações, pois a minha esposa havia comprado alguns ativos que o banco indicou. Olhando hoje, aqueles ativos nem era tão ruim assim, mas eu queria investir por conta própria, tomar as decisões sobre qual empresa eu iria investir e não seguir uma carteira recomendada por um banco, que na maioria das vezes não faz sentido. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Eu cometi praticamente todos os erros que um investidor iniciante pode cometer. Segui dicas erradas, comprei ativos sem entender, travei dinheiro onde não deveria e um clássico de todo investidor iniciante. Comprei na alta e vendi na baixa. Erro número 1. Seguir dicas aleatórias ou dicas daquele seu amigo que ganhou dinheiro investindo. O primeiro e talvez o mais clássico erro de todo investidor iniciante é seguir dicas de gurus da internet ou daquele seu amigo que diz que ganhou dinheiro investindo. Essas dicas quase acabaram com a minha jornada de investidor antes mesmo de eu começar. Comecei a seguir dicas aleatórias da internet, vídeos, fóruns, comentários. E o que eu mais via e ainda vejo são pessoas falando: essa empresa vai explodir, esse ativo vai subir muito, esse investimento é o investimento do ano. Resultado, meus investimentos viraram um Frankenstein financeiro. Ativos ruins e sem fundamento nenhum tomaram conta da minha carteira de investimento. E depois de um tempo, eu mal lembrava porque eu havia comprado aquele determinado ativo. E quando o preço caía, eu não sabia se era uma oportunidade de comprar mais ou se realmente era um prejuízo. É claro que, na maioria das vezes, foi um prejuízo. Erro número 2. Investir devendo. Outro erro que cometi foi começar a investir enquanto eu ainda tinha algumas contas altas para quitar. Eu tinha alguns investimentos, mas em um determinado momento eu precisei de um dinheiro. E como bom investidor que eu achava que eu era, eu não queria pegar empréstimo e resolvi utilizar esse dinheiro do que eu tinha investido. Porém, para retirar esse dinheiro, eu tive que vender alguns ativos. E naquele dia da venda, determinados ativos que eu vendi estavam em queda. Ou seja, eu estava começando a ter bons ativos, mas no momento de sufoco, eu tive que vender, esse ativo estava em queda e eu perdi dinheiro. Financeiramente, isso não faz sentido nenhum, mas na cabeça do investidor iniciante, fica aquela sensação de que eu estou investindo, quer dizer que eu estou no caminho certo para conquistar a minha liberdade financeira. Só que na prática, eu estava tentando encher um balde com um furo enorme no fundo. E aqui uma dica importante. Antes de começar a investir, é extremamente importante organizar a sua base financeira. Lembra dos vídeos sobre reserva de emergência e custo de vida? Pois é. Erro número 3. Começar a investir sem estudar. Outro erro que todo investidor amador comete é começar a investir sem saber o mínimo sobre investimento. E é claro que eu fui mais um desses. Isso acontece porque nos últimos anos, investir se tornou algo pop. Você baixa um aplicativo, faz um cadastro e em minutos você já pode começar a investir. Mas investir sem um conhecimento básico é como dirigir um carro sem saber o que é um freio. Eu não fazia ideia sobre risco, liquidez, diversificação, indicadores, entre várias outras coisas que permeiam investimentos. Então qualquer bobeira que eu via ou alguém falava parecia fazer sentido para mim. Erro número 4. Investir na empresa da vez. Todo investidor iniciante passa por isso. Sempre vai existir a empresa da vez. Aquela empresa que todo mundo está falando, aquela empresa que todo mundo está comprando, aquela empresa que parece que nada pode dar errado. Tome cuidado. E quando você começa a olhar os gráficos daquela empresa ou ativo subindo, você também não quer ficar fora da festa. Então surge uma sensação que é conhecida como FOMO, que é o medo de ficar de fora ou medo de perder alguma oportunidade. E é exatamente nessa hora que muita gente se lasca. E eu também me lasquei. E por que isso acontece? Porque quando um ativo é muito falado e comentado pela mídia, o ciclo de alta desse ativo, muitas vezes, já chegou ao fim ou está próximo do fim.
E os grandes investidores, muitas vezes, já saíram ou estão saindo desse investimento. E quando esse ativo que você comprou começa a cair, o pânico aparece. E aí acontece mais um clássico que todo investidor iniciante comete. Compra na alta e vende na baixa. A fórmula perfeita para você ir à falência. E se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, deixe sua curtida e compartilhe com aquele seu amigo que te fez comprar ativos ruins e fazer você perder dinheiro. Mas o pior ainda está por vir. Erro número 5. Concentração extrema e diversificação exagerada. Outro erro que cometi foi não entender sobre diversificação de carteira. Em um determinado momento, eu estava muito concentrado em determinados ativos. E quando o preço caía, eu entrava em desespero. Então, comecei a diversificar. Porém, fui para o extremo oposto. Comecei a comprar um monte de ativos aleatórios, porque na minha cabeça isso era diversificação. Mas na verdade, isso só piorou e muito o que já estava ruim. Minha carteira estava com tantos ativos que ficou impossível saber o que era bom, o que era ruim, o que eu aportava e o que eu deveria vender. Diversificação é extremamente importante, desde que tenha uma estratégia. Erro número 6. Investir em renda fixa sem entender sobre liquidez. Mais uma do fantástico mundo do investidor amador. Eu investi em CDB que pagava uma taxa interessante, mas eu não prestei atenção em 2 detalhes extremamente importantes. O prazo de vencimento daquela aplicação e se ele era pré-fixado ou pós-fixado. O meu dinheiro ficou travado por 1 ano nessa aplicação. E neste período, a Selic começou a subir. Como era um título pré-fixado e indexado à Selic, ele ficou travado numa taxa menor do que a Selic no final do ano. Resultado, deixei de ganhar dinheiro, pois no momento do resgate, a Selic estava maior do que a taxa que eu havia contratado. E foi aí que eu entendi uma coisa fundamental. Rentabilidade é importante, mas liquidez é essencial. Erro número 7. Segurar um investimento ruim achando que ele vai ficar bom um dia. Para mim, essa foi a maior burrada de toda a minha trajetória até aqui. Nem todo ativo que cai, um dia vai voltar a valorizar. Principalmente ativos ruins, ativos que perderam fundamentos ou ativos em setores extremamente concorridos, como o setor de varejo. E esse foi um dos erros que mais me custou dinheiro. Eu comprei vários ativos que caíram muito. E ao invés de analisar o porquê dessas quedas, eu pensei, um dia isso vai voltar a subir. E fiz algo que muitos investidores iniciantes fazem. Quanto mais caía, mais eu comprava, com a ideia de abaixar o meu preço médio. E tinha plena convicção que um dia aqueles ativos voltariam a subir. Mas eu aprendi a duras penas que no mercado financeiro, nem sempre um ativo que cai, um dia ele volta a subir. E preço médio não transforma um ativo ruim em um ativo bom. Às vezes, o preço daquele ativo cai porque a empresa perdeu o fundamento ou porque teve problemas de governança, entre vários outros motivos. Mas o meu ego, como investidor iniciante, era tão grande que eu criei uma história na minha cabeça de que eu estava fazendo um movimento inteligente, quando na verdade eu só estava aumentando e prorrogando o meu prejuízo. E todos esses erros aconteceram por um motivo simples. Eu não entendia como o mercado financeiro funcionava. Eu não tinha estratégia e muito menos processos. E depois de muitas burradas, que levaram mais ou menos 1 ano, eu parei de teimar e comecei a estudar. E então, eu comecei a buscar entender ramo de atividade da empresa, ciclos econômicos, indicadores e vários outros conhecimentos que foram me dando clareza e entendimento sobre o mercado financeiro. E que sim, é possível dormir tranquilo e ganhar dinheiro investindo. Mas este é assunto para a parte 2 desta minissérie, onde eu falo o que eu aprendi depois de 5 anos investindo. Meu nome é Douglas e se essas informações foram úteis para você, curta, compartilha e salva para você checar quando você precisar. Até a próxima. Tchau, tchau.